Olá, tudo bem? Então, este é o terceiro vídeo que estamos contando a história da Península Ibérica, que é o palco principal do Caminho de Santiago. Então, vamos caminhar? Estamos agora em 850 e vamos destacar um episódio bastante ilustrativo que se passava na península nesta época. Estamos falando de um movimento de resistência que aconteceu em Córdoba, por volta dos anos de 850 e 860. Havia um cenário de convivência entre duas culturas, os moçárabes, Mustarib, que significava que se tornou árabe, e o islamismo. Os moçárabes eram aqueles habitantes ibéricos que se encontravam na península antes da invasão dos mouros, e que, embora tenham adotado a cultura, a língua e os costumes árabes, não deixaram de ser cristãos. E o islamismo era a cultura, os costumes, e a religião trazida pelos conquistadores mouros. Daí que os moçárabes iniciaram um movimento de resistência que tinha como fundamento o martírio, baseando-se nos primeiros mártires do início do cristianismo. Este movimento foi liderado pelo sacerdote cristão de Córdoba, hoje Santo Eulógio. Importante dizer também que esse movimento foi motivado pela opressão, pela repressão que os invasores árabes exerciam sobre os moçárabes, que sofriam a cobrança de vários impostos, até para praticar a fé, e ainda eram impedidos com a proibição de casamento com muçulmanos. Portanto, o movimento dos mártires de Córdoba tinha como fundamento despertar toda a comunidade cristã, que naquele momento se encontrava humilhada e adormecida. Foi assim que se deu um grande levante, que reunia personagens do clero e também pessoas comuns, que iam à praça pública e agrediam as autoridades muçulmanas, atacavam verbalmente e ainda pregavam publicamente o cristianismo, que era proibido na época. E assim eram condenadas à morte. A notícia dessas mortes se espalhava por toda a península e criava entre a população um sentimento anti-islâmico que iria motivar ainda mais a reconquista e os motivos para combater os invasores. E assim a resistência e os motivos para a reconquista continua. Estamos agora no ano 900, onde o rei de Astúrias ordena a construção da Catedral de Compostela. Bom, em torno desse gesto, dá-se impulso às peregrinações de reis, rainhas, bispos de todos os cantos da Europa. Os reinados que já haviam conquistado parte do território começam a se organizar e proteger e formar exércitos cristãos em torno do Caminho de Santiago. Por volta do ano 1000, começam a ser erguidos mosteiros, albergues, igrejas de estilos românicos que simbolizavam o ideal cristão. O processo de reconquista da península acelerou-se a partir deste período. Assim, com o apoio das cruzadas e de outros reinos ibéricos, retomaram cerca de metade dos territórios muçulmanos em pouco tempo. E conquistaram, por exemplo, o Califado de Córdoba em 1031. Em 1119, o Papa Calixto inclui Compostela como um dos 3 principais centros de peregrinação. Em 1179, foi criada em Cáceres a Ordem dos Cavaleiros de Santiago para proteger o caminho, igreja e templos, e ao mesmo tempo
ajudar na luta pela reconquista. Foi assim que ordens religiosas e militares, como os templários, passaram a combater os muçulmanos também, bem como todos aqueles cristãos que buscavam indulgências e perdão divino. Consequentemente, vários reinos cristãos surgiram das derrotas mouras, como o Condado Portucalense, o Reino de Aragão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Leão. O mais precoce foi o Reinado de Portugal, que em 1147 logrou a reconquista, com a conquista da cidade de Lisboa. Em 1187, com a formação do Condado Portucalense e a conquista da cidade de Faro, abriu-se o caminho para o repovoamento da região sul e consolidou a dinastia de Borgonha, que governou o Estado Nacional Europeu até 1383. Nos anos entre 1400 e 1500, as campanhas militares, que foram patrocinadas pela união conjugal dos reis Fernando de Aragão e Isabel Castela, consolidaram o processo da reconquista, culminando na expulsão completa dos invasores muçulmanos em 1492. O Reino de Granada foi o último a ser conquistado, e a partir daí começa a unificação da Espanha como Estado nacional. Finalmente destacamos que os 781 anos de dominação dos árabes na península, assim como a permanência dos seus herdeiros após a reconquista, deixaram principalmente na região sul verdadeiros tesouros arquitetônicos, assim como a influência na língua, na cultura, na ciência e também nos costumes. Encerramos aqui mais um episódio da história da Península Ibérica. Nas próximas partes nós vamos falar de 1493 até os dias atuais, passando pelas navegações, pela colonização, pelas questões políticas que envolveram a península, enfim. Se você gostou até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Como sempre, desejo a vocês um bom caminho.